Louvado seja Deus. Amados, nós temos meditado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e hoje nós estaremos dando continuidade no capítulo 11, ok? A partir do verso 1. Lucas, o Evangelho, capítulo 11, a partir do verso 1. Deus é bom, Sua palavra é verdade. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 11, verso 1. Mais uma vez, peço que a igreja fique em pé para fazermos essa leitura. Amém? Quantos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou usando a versão ARA, ok? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empreste-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tu os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes o seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Amém? Amém. Verso 9. Verso 9. Eu esqueci de anotar aqui, mas eu acompanho aqui. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Oremos. Louvado seja Deus. Nós acabamos de ler uma passagem em que Jesus, ele é procurado por um dos seus discípulos, que pede a ele para aprender a orar. E aí Jesus, atendendo a esse pedido, Jesus ensina como devemos orar, e ele faz isso de forma muito amorosa, até porque no seu discurso ele conclui falando sobre como Deus atende a nossa oração. Nós temos um grande privilégio, é de estar hoje aprendendo o que nós estamos ouvindo, tá bom? Mas, como o texto que acabamos de ler fala a respeito de oração, que este discípulo pede para aprender a orar, eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite: você sabe orar? Você sabe conversar com Deus em oração? Veja só, parece que quando nós falamos sobre oração na igreja, há um amortecimento. As pessoas às vezes pensam: eu pensei que era uma mensagem assim sobre fé, sobre outra coisa qualquer, mas eu venho aprender sobre oração. Isso aí a gente aprende na escola dominical. Geralmente nós temos visto isso. E anularem o poder da oração, muitas dessas pessoas nem conhecem o poder do Espírito Santo. Amém?
E a pergunta é: você sabe orar? Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que em todos os anos em que eu sirvo a Deus, até muito antes de ser um ministro do Evangelho, eu sempre encontrei na igreja pessoas que diziam que não sabiam orar. E ainda hoje, pessoas chegam até mim e dizem: pastor, eu não sei orar. Geralmente eu simplifico e digo: é só conversar com Deus, filho. Mas Jesus aqui está nos ensinando a orar. Amém. E eu me lembro de muitas vezes em que eu olhei, inclusive aqui nesta igreja, já tivemos ocasiões em que eu olhei para pessoas da liderança da igreja. E eu disse assim: hoje você vai orar abrindo o culto. E as pessoas se tremem. E as pessoas, elas ficam suspensas em suas almas. As suas emoções se abalam nesta hora. E às vezes, às vezes mesmo, as pessoas dizem sim. Mas a grande maioria das vezes as pessoas dizem: chama outro. Porque eu não tenho coragem. Porque eu tenho vergonha. Eu estou tímido com isso, né? Mas o pior, irmãos, não é ser tímido na oração. O pior é você não saber orar. Porque o não saber orar é um péssimo sinal para um cristão. Se você não sabe orar, e você não sabe o que significa a oração, isso é um sinal de que você tem sérios problemas espirituais. Interessante que os amém parece que sumiram. Vamos falar sobre oração. Amém. Amém. Se você, ao ser perguntado sobre se você sabe orar, a sua resposta foi não, a próxima pergunta está ligada à primeira, porque elas são irmãs. Se você faz a primeira pergunta, você sabe orar, irmão? A segunda vem junto. E a segunda é: você tem um relacionamento com Deus? Se você diz que não sabe orar, como você pode dizer que tem um relacionamento com Deus? Né? E eu não estou falando daquela oração que se faz antes do café da manhã. Obrigado, Jesus, por esse dia. Me abençoa, abençoa os meus. Tchau. Ou no final do dia: Senhor, obrigado. Perdoa aí, tá? Estou com sono. E já se despede dando boa noite. Não estou falando dessa oração. Eu estou falando sobre vida de oração. Amém. Relacionamento. Então, a pergunta é: você sabe orar? Se a resposta não é, agora é: você tem um relacionamento com Deus? Relacionamento significa o quê? Relacionamento implica em comunhão. Essa palavra comunhão significa comum, união. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, você tem comunhão com ela. Você anda com essa pessoa porque você comunga das mesmas ideias. Você comunga com essa pessoa dos mesmos princípios. Então você se relaciona com essa pessoa. Isso se chama comunhão. Na igreja você está tendo comunhão com os irmãos. Comum, união, unidos por uma fé comum. Esse é o nosso caso. A nossa comunhão é por causa da mesma fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Relacionamento implica em amizade. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser um amigo do trabalho. Se você tem amizade com alguém, você tem um relacionamento. Se você tem um relacionamento, você, de certa forma, é amigo, mesmo que seja uma pessoa da tua família. Para ser teu amigo, tem que ter estabelecido um relacionamento. Amém. E isso me faz lembrar, irmãos, de uma passagem, não da Bíblia, mas de um livro infantil, que é o livro O Pequeno Príncipe. Alguém aqui já leu O Pequeno Príncipe? Que bênção! Alguns já leram. E quando eu tive acesso a essa leitura pela primeira vez, eu ainda era criança, é um livro infantil, né? E uma coisa me chamou a atenção naquela história, foi no momento, é muito bonito esse momento no livro, na história, né? É quando o pequeno príncipe se encontra com a raposa. E naquele momento de primeiro diálogo, o pequeno príncipe, tenta estabelecer um relacionamento com a raposa. E a raposa responde dizendo: olha, eu não vou ser sua amiga,
Porque você tem primeiro que me cativar. E eu trouxe essa passagem para ler para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. A raposa dizendo para o pequeno príncipe: olha só, tu não és ainda para mim, senão um garoto igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens necessidade de mim. Não passo aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. E tu serás único para mim, e eu serei única para ti no mundo. Cativar nada mais é do que um relacionamento ser estabelecido porque a pessoa se tornou única para você. Você já parou para pensar? Cadê as irmãs? Amém. Estão por aí? Diga amém. Amém. Irmão, você já parou para pensar se quando você chegasse em casa hoje tivesse outro homem no lugar do seu marido e esse outro homem dissesse: eu sou o teu marido, você diria: não, eu conheço meu marido. Por quê? Porque você já foi cativada pelo seu marido, ele é único para você. Alguém pode dizer amém? Assim, claro, para os homens também, a mesma coisa. Amém. Então, meus irmãos, se nós não sabemos orar e não temos um relacionamento com Deus, a pergunta agora é: será que essa falta de relacionamento com Deus não é porque você ainda não foi cativado por Ele? Será que Deus ainda não é único na sua vida? Porque sabemos se Deus é o único na nossa vida, sabe como? Se quando nós estamos em situação difícil, nós corremos para os seus pés. Se nós corremos para os pés da cruz, se o nosso socorro é o Senhor, se o nosso refúgio é o Senhor, ok? Ele é único para nós. Agora, ser único significa que Ele também é a única solução que temos. Amém. Ele é o único refúgio que temos. Ele é o único que é único. Glória a Deus. Mas para aqueles que não sabem orar, não têm um relacionamento com Deus, exclusivo com Deus, ok? E que não têm o Senhor como único em suas vidas, o que eles fazem? O socorro deles é o banco, é o empréstimo, é o agiota, é o irmão, é o vizinho. Tem crente que se abre com o vizinho. Vocês acreditam nisso? É impressionante, né? Crente se abrir com o vizinho. Se o crente se abre com pelo menos alguém da liderança da sua igreja que possa lhe aconselhar, mas não. Tem gente que se aconselha com o vizinho. Eu vou dizer para você, você está perdendo o seu tempo. Você deveria estar se curvando diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. E o buscando em oração. Amém. Amém? Mas você só vai fazer isso quando Ele for único na sua vida. Amém. Que lição que essa raposinha dá, viu? Terceiro ponto é que a oração, irmãos, é uma graça que o Senhor de todo o universo nos deu. Você já parou para pensar nisso? Deus, Ele é criador de todas as coisas. E não somente isso, Ele também é aquele que rege todo o universo. Todas as coisas existem por meio dEle. Tudo foi feito por Ele. Ele é Senhor de tudo. Amém? Mas esse Senhor que parece, e é, né? Parece tão distante. Esse Senhor que é tão grande, né? Ele está disponível para aquele que o busca em oração. Ele se inclina para ouvir aquele que o busca. Então, você para pensar, irmãos. Tem pessoas que, neste mundo, claro, fazendo uma referência mínima, uma comparação bem distante. Mas tem pessoas, irmãos, que nesse mundo são consideradas importantes e nós não temos acesso. Pessoas iguais a nós, mas são consideradas pelos homens importantes, nós não temos acesso. Mas Deus, o ser mais importante do universo, se você abre seu coração para Ele, Ele está pronto para te ouvir. Amém. Glória a Deus. Aí o quarto ponto é que esse é muito importante você sair daqui com isso gravado no seu coração. Não existe, isso é uma afirmação, não existe relacionamento com Deus sem oração. Verdade.
eu não sei orar. Parece que você está falando algo simples, mas não existe relacionamento com Deus sem a oração. Eu não estou afirmando que você não é salvo, que você não é perdoado. Eu estou afirmando que você não tem um relacionamento com Deus. E mais uma vez eu vou dar um exemplo. É possível ter um relacionamento com alguém que não fala com você? Não. Sim ou não, igreja? Não. É possível. Quantas vezes em nossa vida nós tivemos situações assim, alguém deixa de falar conosco? Do nada. Simplesmente ele é que sabe qual é o motivo, ou ela. E a pessoa, na verdade, para de falar porque ela quer cortar o relacionamento. Agora você já parou para pensar, se Deus considerar a nós dessa forma, se Deus parar para pensar assim, puxa, então se você não está falando comigo é porque você está de mal? Se Deus pensasse assim, irmão, quantos de nós teríamos realmente um relacionamento com Ele? Os crentes estão por aqui? Amém. Então agora vamos entender o texto, tá bom? Que nós acabamos de ler. Esse texto que traz o ensinamento de Jesus a respeitar vida de oração, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, Jesus fala sobre o conteúdo da oração, ou seja, o que nós devemos orar, o que nós devemos dizer na oração. Segunda parte Jesus nos ensina sobre a persistência na oração. Tem muita gente que pensa e associa persistência, a insistência. E você vai descobrir que não é isso. Vamos saber essa diferença. E a última parte é o momento em que Jesus ensina a respeito da fidelidade de Deus, ou como Deus responde e garante responder às nossas orações. Amém. Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 6, ali dentro do Sermão do Monte, nós encontramos aquele momento em que Jesus ensina o Pai Nosso. Se você perceber, esta oração que o discípulo pede a Jesus para que ele a ensinasse, e essa oração que Jesus ensina, esse modelo de oração, ela é como se fosse o Pai Nosso, mas só que de forma resumida. Muitos teólogos defendem que essa oração que Jesus fez aqui é a mesma de Mateus capítulo 6. Outros dizem que isso aqui é uma outra ocasião, até porque lá no Sermão do Monte Jesus estava falando para uma multidão, e aqui Jesus estava respondendo a algum discípulo. Então eu sou daqueles que acreditam que isso aqui é mais um modelo de oração parecido com aquele onde Jesus está ensinando seus discípulos como orar. Amém, queridos? Amém. Então não é o mesmo Pai Nosso que encontramos, ou a oração dominical que encontramos lá no livro de Mateus. Volta comigo para o verso 1. Vamos lá. De fé em fé, de glória em glória. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. A primeira coisa que nos chama a atenção, irmãos, é porque um judeu que aprendia desde criança o que era a lei de Deus e como deveria viver uma vida de oração. Então, o judeu, desde sua infância, tanto homens quanto mulheres, aprendiam a guardar o sábado, aprendiam como orar. Aí vem um judeu e pergunta para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Mas isso se dá por algum motivo, irmãos? A questão é que, se você perceber direitinho, no início do versículo 1, está dizendo que Jesus estava orando. Agora, veja, eles vinham andando com Jesus, esses discípulos. Eles viram mortos ressuscitar. Eles viram aleijados serem curados. Doenças de todas as formas. Eles testemunharam os milagres. Eles sabiam que Jesus tinha se transfigurado no monte, que Jesus também havia se revelado aos seus apóstolos como o Messias. Então, quando os discípulos, ou o discípulo aqui, pede para aprender a orar, ele queria aprender a orar como Jesus, e não como ele havia aprendido com os judeus, com os mestres da lei. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, ele queria fazer esse tipo de oração que é respondida.
E aí ele tem a fonte, que é quem? O próprio Messias revelado. Jesus ensina-nos a orar como o Senhor ora. Amém, queridos? Amém. Verso 2. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa é a primeira parte, como eu falei para vocês, onde Jesus nos ensina o que orar. Diga comigo, o que eu devo orar? O que eu devo orar? É isso que você vai aprender agora. Primeira parte começa com a adoração a Deus. Primeira parte começa com a adoração a Deus. Perceba, quando ele diz Pai, a palavra que aqui é traduzida como Pai é a palavra Abba, do aramaico, ok? Essa palavra, ela tem um significado todo especial. Por quê? Quando um judeu chamava o seu pai de Abba, é como um nordestino chamando seu pai de painho. E só chama de painho aquele que tem intimidade, que tem carinho, que tem um relacionamento saudável com seu pai. Painho, né? Então, essa palavra que Jesus está falando, perceba algo muitíssimo importante. Jesus ensinando a oração, abrindo a oração, ele diz: quando você for se dirigir a Deus, chame Deus de Abba. Só que Abba era a forma que só Jesus poderia chamar Deus, porque ele era o Filho de Deus. Amém. Ok? Então ele poderia chamar Deus de Abba. Agora perceba o privilégio que você, como igreja, recebeu como discípulo de Jesus. Porque Jesus autoriza você a chamar o Pai de Abba, que é a mesma forma que ele chama o Pai. Amém. Ele nos autoriza a chamar o Pai de Pai. Aleluia. O Paizinho, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. Segundo ele fala: santificado seja o teu nome. E a grande pergunta que, inclusive eu fiz muito essa pergunta no meu passado, quando eu não entendia, eu li essa oração e tinha coisas que eu não entendia. Por exemplo, santificado seja o teu nome. Como é que você pode tornar santo o nome do Senhor se Deus é santíssimo? Verdade. Ele é todo santo, irmãos. Como é que você vai tornar santo o que é santo ou pedir para santificar o que é santo? Ele é santo, ele é perfeito, ele é o Senhor. Mas Jesus ensina que nós devemos orar dizendo: santificado seja o teu nome. O que significa isso? Significa fazer a sua vontade. Então, o que é santificar o nome do Senhor em nossa vida? E o que significa orar por isso? É que santificar, irmãos, nada mais é do que você aplicar a vontade de Deus na sua vida e santificar todo e qualquer ambiente ou todo lugar que você põe a sua mão. Por exemplo, no seu casamento, quando você santifica o seu casamento, você está santificando o nome do Senhor naquele lugar. Amém. O nome do Senhor está se tornando algo especial na sua família. Quando você santifica o seu trabalho, quando você é luz no seu trabalho, você está tornando o nome do Senhor santo no seu trabalho. Amém. Ok? Amém. E o terceiro ponto aqui no primeiro versículo é: venha o teu reino. Isso aqui significa: venha o teu reino aqui no nosso meio operar. Então você vai orar assim, disse Jesus: venha o teu reino. Significa desejo missionário no coração do crente. Amém. O que significa isso? É você desejar que o reino de Deus avance por onde quer que você ande. Veja só, o pão nosso, claro que se refere ao alimento diário. A primeira coisa que você precisa entender, que Deus garante o pão ele dá. Amém. Agora, o chocolate, o pudim e a pizza aí são extras. Amém? Esses aí são extras. Você pode pedir chocolate, pode pedir, mas o que Deus garantiu em sua palavra é o quê? O pão. O alimento, o seu sustento. Pastor, mas Deus de vez em quando me dá. É porque Ele gosta de fazer mimo em você. Amém. De vez em quando Ele dá o churrasco, Ele dá a carne de sol com macaxeira,
Ele dá o feijão verde com uma carnezinha bem macia, né? E alguns já estão pensando no jantar agora. Calma. Pois é, mas a garantia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, essa passagem para os judeus, com certeza, para um judeu ouvir o Senhor dizendo, o pão nosso cada dia nos dá hoje, ele já associava ao maná no deserto. Amém. Entende? O que acontecia no deserto? O povo de Israel ia andando no deserto e todo dia caía pão do céu. Claro que esse pão não era aquele pão francês, né? Esse pão, na verdade, parecia umas bolinhas pequenas, parecia como diz a Bíblia, que parecia como uma geada pela manhã cedo. Estava lá, tudo branquinho. E eles iam lá com as suas vasilhas e colhiam. Mas o que acontecia, irmãos? Quando alguém pegava o pão e queria guardar para outro dia? A Bíblia diz que amanhecia bichado. Você já parou para pensar? O que Deus queria transmitir com isso? Creia que Ele vai trazer o pão deste dia. Amém. Mas também o de amanhã. Amém. Aleluia. Confia no Senhor. E aí já entra essa segunda parte, quando diz o pão nosso cada dia dá-nos hoje e sempre. Ou seja, pedir a Deus que também o pão do amanhã, o pão da semana que vem, os dias seguintes, pedir a Deus que Ele nos dê. Amém. E na verdade isso aqui, essa oração só faz aquele que confia, né, irmãos? Verdade. Só faz aquele que confia, porque aquele que vive ansioso de como vai pagar as suas contas e como vai se alimentar nos próximos dias, esse não confia que Deus vai prover o pão. Prover, providenciar, é aquela coisa. Mas lembre de Israel no deserto e lembre daqui, de como Jesus ensinou a orar. O pão nosso cada dia, dai-nos e sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Não viva ansioso, confie em Deus. Sabe, irmãos, me permita abrir um parênteses aqui. Eu já ia passar adiante, mas me permita abrir um parênteses. A gente fala sobre ansiedade e sempre nós somos rápidos em dizer, não viva ansioso, confie em Deus, né? E, amém. Parece que é tão fácil. Verdade. Parece que é só assim, ó. Eu vou confiar em Deus agora. Mas não é bem assim, né, irmãos? Basta você chegar em casa, abrir o armário e sair vento lá de dentro. Quando o vento sopra, os seus cabelos balançam e você olha, a lágrima começa a descer. É nessa hora que você deve fazer a oração: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E na hora que você estiver comendo o pão que Ele trouxe, e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos. Louvado seja Deus. Confia no Senhor. Aleluia. Verso 4, irmãos. Perdoa os nossos pecados. Né? Vamos lá. Perdoa os nossos pecados. Então, na oração, a primeira parte, você encontra a adoração. E nessa segunda parte, perceba que nós entramos em petições. Você está pedindo, aí chega no momento que você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E por que nós devemos pedir perdão a Deus por nossos pecados? Porque eu e você temos uma dívida com Deus. Eu pergunto, você aqui já deveu a alguém, irmão? Ou alguém já te deveu? Perceba que a vida, isso faz parte do cotidiano. Dever, comprar, vender, ok? Mas, quando você estende uma dívida, quando você fica devendo, né? E aí você não tem com que pagar. Imagine que essa dívida vai se estendendo. E essa dívida começa a entrar juros. E ela começa a aumentar. Eu me lembro uma vez que eu saí de casa para pagar uma dívida de R$200. E saí com R$200 feliz no meu bolso. Quando cheguei lá, aí o rapaz disse, não é 200, é 1.200. Eu quase desmaio. Eu disse, você não quer receber os 200, não quer nem levar mais para casa. E dei os 200 e voltei me devendo 1.000. Essa não é uma boa sensação, irmãos. Agora, segundo a lei de Deus, nós, por causa dos nossos pecados, temos uma dívida com Deus. E o pior, irmãos, é o pior mesmo, essa dívida é impagável.
Você pode juntar todo o tesouro da sua vida e dizer, está aqui, Senhor, o pagamento por esta vida. Ele vai dizer, eu não quero. E não é suficiente, viu? A sua dívida é tão grande, mas tão grande, que uma eternidade no inferno não dá tempo de pagar. Verdade. Pensa numa dívida. Você acha que alguém te deve, né? Pensa em quanto você deve a Deus. Amém? Amém. E aí, irmãos, perdoa os nossos pecados. Como é que fazemos isso? Você lembra de Jesus na cruz de Calvário? Quem lembra? Amém. Não porque você viu, mas porque você leu na Bíblia, né? Mas talvez tenha visto no filme. Está lá Jesus na cruz de Calvário, no monte chamado Gólgota, fora do arraial, fora de Jerusalém, como estava profetizado. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós não podemos ir diretamente a Deus e pedir perdão, porque se formos direto a Deus, chega lá tem dívida. Ei, você tem uma dívida aqui, não tem perdão para você não. Aí você tem que ir a Deus, mas você tem que colocar, vai lá para o pezinho do monte e coloca Jesus e a cruz na frente. Aí você diz, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí, então foi através de meu filho, então tá bom. Estão perdoados todos os seus pecados. Glória a Deus. Mas aí chegamos no segundo ponto, que a rocha mais o nó, como se diz aqui no Nordeste, a rocha mais o nó, que é, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Perceba a associação, perdoa as nossas dívidas, algumas traduções dizem, dívida mesmo, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou os nossos devedores. Vamos lá, irmãos. Você já aprendeu a perdoar em suas orações? Você já aprendeu a, Senhor, perdoa os meus pecados, e dizer, de forma ousada, intrépida e cheia de fé, perdoa, Senhor, aquela pessoa que me ofendeu, que me maltratou, que falou mal de mim, que me feriu, que me roubou? Você já aprendeu? Ou você é daquelas pessoas que está guardando mágoa, aquela pessoa que não libera perdão, aquela pessoa que no seu coração está murchado pela mancha desse pecado? Pois é, perceba que Jesus disse para nós pedirmos perdão associado ao quê? Porque nós temos perdoado. Amém? Amém. Perdoo como o Senhor me perdoou. É isso que significa. Em Mateus capítulo 6, verso 14, lá no Sermão do Monte, tem algo bem interessante para a igreja. Acompanha comigo. Mateus capítulo 6, verso 14, vocês podem acompanhar aqui na TV. Olha o que diz. Chegou? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Afunilou o negócio. Ficou estreito agora. Por quê? Significa, você só realmente recebe o perdão de Deus se você é uma pessoa que perdoa. Mas calma. Para tudo existe uma boa explicação. Amém. Primeiro você tem que saber que uma verdade da Bíblia não anula a outra. Aleluia. E que é verdade, está falado na palavra de Deus que a salvação não vem por obras. Amém. Ok? Efésios capítulo 2 explica toda a ação da graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ok? É uma obra da graça. Ninguém é salvo por suas obras. Diga amém. 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 Pois é. Então como é que funciona isso aqui? Se o versículo está dizendo, assim como nós temos perdoado as ofensas, Deus perdoará as nossas, né? Veja só, irmãos. É muito simples. O que Jesus está falando e nos ensinando a orar é que se uma pessoa foi perdoada da multidão dos seus pecados e ela sabe, ela tem consciência disso, essa pessoa jamais terá um coração duro para perdoar. Verdade. Vou falar, preste muita atenção. Se você sabe que você era um pecador, e né? Miserável, e que seus delitos, sua dívida era grande e impagável para com Deus, e o Senhor olhou para você, não por seus méritos,
não por sua conduta, não porque você fosse bonito ou feio, mas Ele olhou para você e disse: eu te perdoo, a dívida completa. Se você sabe que foi perdoado, como é que você vai reter perdão para com outra pessoa? Verdade. Então o que Jesus está falando é que é impossível uma pessoa que foi perdoada não perdoar. Adeus, crentes, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos um exemplo de uma parábola de Jesus em Mateus capítulo 18, verso 21 em diante. Você pode anotar aí, que é a parábola do credor incompassivo, que nos ensina exatamente esse princípio que nós estamos falando aqui. Eu vou falar rapidinho, vou trazer esta parábola para a nossa linguagem, para que todos possam compreender. Amém? Imagine um homem, disse Jesus, que devia 100 mil reais a outro, a um senhor, 100 mil reais. E ele chega dizendo: eu não tenho com que pagar, eu não tenho com que pagar, não me lance na cadeia. E esse senhor olha para ele e diz: vai, eu perdoo esses 100 mil reais, eu perdoo a sua grande dívida, vai embora. E quando ele chega lá na calçada, ele encontra alguém que deve 100 reais para ele. E ele pega a pessoa pelo pescoço e começa a sacudir, dizendo: se você não pagar a minha dívida, eu vou acabar com você. Alguém vê isso, vai lá no senhor, o dono da casa, e diz assim: olha, aquele que você perdoou, olha o que ele está fazendo com o outro lá fora. Aí ele diz: manda chamar aqui de novo. Rapaz, como é que você recebeu esse tratamento? Eu te perdoei 100 mil, a tua dívida era enorme, eu te perdoei, e você, ao invés de ir fazer o mesmo, você faz completamente diferente. Como é que pode isso? Aí qual foi o final dessa história? O senhor daquela casa, daquela situação, diz assim: pois é, então vai para a cadeia, já que você não aprendeu. É isso que Jesus está falando: perdoa as nossas ofensas, assim como temos nós perdoado aqueles que nos têm ofendido. Louvado seja Deus. Só sabe perdoar quem sabe que foi perdoado. Amém. Só sabe amar aquele que sabe que foi amado. Versículo 4: não nos deixe cair em tentação. Algumas traduções, e lá em Mateus também diz: não nos induzas à tentação. Está no poder de Deus evitar que sejamos mais tentados do que podemos suportar. O que significa isso? Quando nós pedimos, ou o que Jesus está nos ensinando, para pedirmos a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação, ou não nos induzas à tentação. Significa, você crê realmente que Deus é soberano e que Ele não somente pode livrar você de cometer o pecado, mas você, na boa intenção do seu coração, vai pedir a Deus para que Ele livre você do caminho que leva ao pecado. Amém. Os crentes estão por aí? Amém. Ou seja, é ser livre não somente do pecado, mas de situações que levem a ele. Amém? Quantas vezes, irmãos, em nossa vida nós planejamos o pecado? Eu acho que isso só aconteceu comigo, Como assim planejar o pecado? É tipo assim, hoje é domingo, aí você planeja: terça-feira eu vou fazer algo que eu sei que não é a vontade de Deus. Você já pecou? Não, porque você só vai pecar, só vai concretizar o pecado lá. Mas você trilhou, está trilhando, planejou, está trilhando o caminho que leva à tentação e à queda. Verdade. O Senhor Jesus está nos ensinando a pedir a Deus que evite de nós sermos conduzidos por esse caminho. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Que coisa boa, Porque aí você vai evitar muita destruição na sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aí nós chegamos, irmãos, na segunda parte, que é onde Jesus nos ensina a persistência na oração. Vai comigo para o verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem,
procurou-me e ainda nada tem para lhe oferecer. Vamos lá, era a tradição em Israel, temos aprendido aqui nos cultos, tenho ensinado para vocês, era a tradição de ser hospitaleiro, estava na lei de Deus a hospitalidade para com os viajantes, mesmo sendo estrangeiros, irmãos. E o que Jesus está falando aqui, ou a parábola, ele está usando novamente essa ideia. Olha, se um amigo recebe um visitante e ele não tem o que oferecer, não tem alimento para oferecer para o seu visitante, e ele bater na sua porta, você que é o amigo lá, o vizinho, ele bater na sua porta, e ele ficar importunando. Inclusive essa parábola em algumas bíblias é chamada de a parábola do amigo importuno. Ele fica batendo na porta, é o amigo chato, ok? Se esse amigo fica batendo em sua porta, insistindo, verso 7, e o outro, o dono da casa lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, e os meus amigos e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para dar. Digo-vos que, olha o que Jesus vai dizer agora: se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa de quê, irmãos? Da importunação. Você está entendendo? Jesus está ensinando através dessa parábola que a persistência nada mais é do que a perseverança em oração, ou não desistir da vida de oração. Amém. Jesus não está falando sobre um tipo de oração, mas a vida de oração. Ele não está falando de um tipo de oração que você faz, por exemplo, né? Senhor, então, Senhor Jesus, então eu posso orar e ficar batendo na porta até receber a bênção? Porque tem gente que já pensa em bênção. Aí a pessoa pode pensar assim: então Jesus ensinou que é só persistir, então eu vou pedir a Deus um carro, e eu vou insistir até o Senhor não aguentar mais ouvir minha voz, e Ele vai me dar um carro. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando o princípio da vida de oração persistente, de nunca, jamais desistir de orar. Amém, queridos? Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, e que é muito importante para a nossa vida compreender a persistência na oração, que significa isso aqui, orai sem cessar. Veja só, irmãos, nós vivemos uma vida hoje muito corrida, e as pessoas, você pode entrar na internet, vai ter 1 milhão de gente ensinando você a fazer orações breves. Olha, você vai começar o dia fazendo 10 minutos de oração, e você vai ler aquele livro que ensina você a orar. Mas quando você aprende com Jesus e com os apóstolos, o que eles ensinam não são momentos de orações, mas vida de oração. Amém. Paulo está falando: ore sem parar. Louvado seja Deus. Outra coisa importante: se não tivermos perseverança na oração, ou orarmos sem cessar, você sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos perder batalhas contra o diabo. Verdade. Alô, cadê os crentes? Amém. Irmão, não existe algo que eu sempre repito quando eu falo do inimigo aqui, de Satanás. Eu sempre repito, e é uma coisa que eu não vejo como deixar passar. Nós vemos que a igreja de hoje parece que não acredita mais em Satanás. Parece que o diabo realmente venceu a batalha e fez com que a igreja de hoje não acreditasse que ele existe. Olha para mim, irmãos, quantas vezes você que é casado, brigando com a sua esposa, as panelas voando, entende? E a sua boca, quando você abria a boca, saíam palavras prontas para matar, palavras tão duras, ao ponto de realmente você depois refletir e dizer: meu Deus, como foi que eu falei isso? Para que eu falei isso? Pois é, essas palavras são oriundas de Satanás. Elas vêm de fonte maligna. Você falou porque você falou a seta maligna que ele jogou na sua mente. Você falou, né, no meio daquela discussão. E você vai vivendo, e depois faz as pazes e continua a vida. Quando faz as pazes,
e achando que é tudo normal, porque no mundo é normal, mas para a igreja não é normal, a igreja tem um inimigo. E quantos crentes têm perdido a batalha contra o diabo, porque não têm perseverado em oração? Se você não persevera em oração, está escrito, irmão, o diabo, vosso inimigo, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que o diabo quer que você faça? O diabo não quer que você morra. Vê se você entende isso. Porque se você morrer, você vai para o céu. O diabo não quer que você morra. O diabo quer destruir a sua vida, porque essa é a vitória dele. Se você não persevera em oração, o diabo vai e toca na sua família, toca no seu emprego, toca nas suas finanças, toca na sua saúde e vai destruindo a sua vida. Verdade. E você lá, ei! Eu prefiro ir para a Netflix para esquecer os meus problemas. Vou ver uma série para esquecer os meus problemas. Não, você deveria persistir em oração. E o que eu estou falando aqui está escrito, o apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 6, quando ele fala sobre a batalha espiritual do crente. E ele ensina o crente a se revestir da armadura de Deus para estar preparado contra as ciladas de Satanás. E ele conclui dizendo o quê? Capítulo 6, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Amém. Amém. No Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança. Oração está associada à perseverança. E esta perseverança para vencer as batalhas contra o inimigo. Amém. Glória a Deus. Porque, irmãos, que as famílias de igreja estão destruídas? Por que as finanças estão destruídas? Por que a fé está destruída? Por que a sua vida emocional está destruída? Porque você não vigia em oração. Porque você não persevera em oração. Porque o diabo está dando gargalhada na sua vida. Por quê? Porque você não tem a incrível capacidade de parar para orar. Ora tudo. Desista de querer governar a sua vida e se entrega a Deus. Para de pecar. Entenda para que serve a oração. Oração não é qualquer coisa. Aprenda o caminho que leva para a cruz. Aprenda o caminho que leva para a misericórdia. Amém. Não existe dois caminhos, é só um. O nome dele é Jesus. Amém. Aprenda a dobrar os seus joelhos. Glória a Deus. Por favor, não saia por aí dizendo que só existe oração de joelhos. Não existe nenhuma referência na Bíblia de como nós devemos orar de pé, sentado, correndo, andando. Não. Mas existe na Bíblia pessoas orando de joelhos. Amém. Amém, Amém queridos? Amém. Outra coisa importante. Aleluia. Quando Jesus está falando que esse amigo importuno vai receber aquilo que ele tanto pede, batendo naquela porta, né? Ainda estou nesse contexto, tá bom? Amém. Outro ponto importante, que não significa que o Senhor dará tudo o que pedimos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Mesmo eu estando a ensinar para você sobre persistir em oração, eu não estou dizendo que ao persistir em oração, Deus vai dar o que você quer. Porque se nós pararmos para pensar, se Deus tivesse nos dado tudo que nós pedimos no passado, nossa vida hoje seria o quê? Quantas coisas você pediu para Deus que se Deus tivesse dado, você sabe que hoje não dava certo, né? É verdade. E Paulo, por exemplo, lá em Coríntios, Paulo diz que quando ele estava sofrendo com um espinho na carne, ele pediu a Deus 3 vezes. Isso é perseverança na oração. Amém. Senhor, afasta de mim, Senhor, este espinho na carne. Ele sofria, ninguém sabe exatamente o que era esse espinho, se era uma doença, se era uma... Sabemos o que a Bíblia diz, que era um mensageiro de Satanás, enviado para esbofetear. Então, é o que sabemos. Sabemos que era algo que trazia muito sofrimento para a vida dele. E o que ele pede? Senhor, tira da minha vida esse sofrimento. Ele não pede 1 ou 2, ele pede 3 vezes. Verdade. E aí, da última vez que ele pede, o Senhor responde a ele, né? E tira dele o espinho na carne, amém? Amém. Não, amém não. O espinho permanece. É aí que está, irmão. O Senhor disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. O espinho na carne está fazendo você não se ensoberbecer. Se tirar o espinho na carne, você se torna soberbo e orgulhoso.
Porque Ele sabe o que é melhor para você. E aí nós chegamos na última e terceira parte, que é quando Jesus conclui o ensino sobre oração, falando da fidelidade de Deus. Verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Veja, meu irmão, minha irmã, o grande amor de Deus por sua vida. Amém. Porque sendo Ele soberano de tudo, Ele nos dá uma garantia deste tamanho nessa noite. Aleluia. Nessa sua palavra. Amém. Ele está dizendo, se você bater na minha porta, eu garanto que a porta vai se abrir. Amém. Quantas vezes você que está aqui já bateu em portas? Porta de político, porta de alguém que poderia te emprestar dinheiro, porta do gerente do banco, e a porta se fechou. Mas o Senhor soberano do universo está dizendo, se você bater na minha, eu vou abrir. Meu irmão, minha irmã, para pensar. O Senhor Jesus está nos dando uma garantia da fidelidade de Deus. Se batermos nessa porta, teremos a porta aberta. Amém. Olhe para mim, bem direitinho, também os irmãos que estão em casa, prestem muita atenção agora. Quinta-feira passada, durante todo o dia, eu estava orando. Eu tinha meditado na palavra, eu sabia que ia pregar, no finalzinho do capítulo 10 de Lucas. Mas me veio, irmãos, desde segunda-feira, segunda, terça e quarta-feira, até quinta o dia todo, 4 dias praticamente, me veio na minha alma, sabe? Um desânimo absurdo. Eu não tinha mais forças nem para levantar meus braços. Eu estava comendo pela fé. Eu passava pela minha esposa e dizia, o que está acontecendo? Eu disse, é tudo pela fé, filho. Eu estou conversando com você pela fé. Eu estou conversando com meus filhos pela fé. Eu estou comendo pela fé. Eu não tenho força para nada. Eu estou me sentindo nada. Eu não estava em pecado, viu, irmão? Não era nada correspondente. Eu simplesmente estava me sentindo um nada. E eu já estava orando e dizendo, Senhor, eu não quero mais ficar aqui, Senhor. E eu disse para minha esposa, Islane, eu estou olhando para os meus filhos e não estou sentindo nada. Eu estou me sentindo um nada. Não, irmão, olha, se você quiser aí pensar que foi fraqueza do pastor, foi mesmo. Porque eu sou homem. E eu estava lá, Senhor, Senhor, Senhor. Faltando, eram 6 da tarde, o culto era às 8 horas aqui. 6 da tarde eu entrei no meu quarto. E na nossa família, está aqui ele que sabe, está aqui na primeira filha do meu filho. 6 da tarde é a hora da gente fazer uns exercícios que a gente faz para não ficar inválido. E aí, eu olhei para ele, ele já sabia que era o horário, eu já tinha dito para ele, era pela fé, eu disse, nós vamos fazer exercício, tá? Já já. Mas eu não tinha força, irmãos, nem para comer. E aí eu passei por Islane e disse, não vou fazer exercício, me dá um tempo. Entrei no quarto e eu pedi socorro, Senhor. Eu disse, Senhor, se o Senhor não renovar as minhas forças agora, eu não terei condições de ir para o culto. Eu estou muito desanimado. E eu vou deixar muito claro, porque eu sou um ministro do Evangelho, mas o poder de Deus habita no Evangelho, não é no pastor Jânio. Vou deixar muito claro. Eu não estava sentindo vontade de viver. Que isso fique muito claro. E eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças agora, senão eu não vou ter condições de ir para o culto. E eu comecei a pensar, quem é que vai pegar no meu lugar? É o diácono tal? É a diaconisa? É Walter? É fulano? Quem é que vai pegar no meu lugar? Vou ver para quem eu ligo. Comecei a pensar, mas eu não disse isso. Eu fiquei de joelhos, levantei as mãos para o alto e disse, Senhor, derrama o teu Espírito sobre a minha vida, renova minhas forças, me levanta nessa hora, anima a minha vida, dá força a esses ossos cansados. Aleluia. Quando eu terminei a minha oração, eu dei um salto, saí daquele quarto, olhei para eles, vamos fazer exercício,
E não termina aí. Nós nos reunimos aqui em oração. E a oração, o poder de Deus desceu do céu e tomou várias pessoas aqui, inclusive a mim. Então, não me diga que o que Jesus está falando, que a porta está aberta. Não me diga que está fechada. Essa porta está aberta. Essa porta se abriu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor.